A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, e versículo de número 39 ao 43, que vai nos dizer assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que passagem linda, né, irmãos? Que nos fala aqui sobre o amor de Cristo, que ele não faz acepção de pessoas. E quando o Senhor me deu esta palavra, ele ministrou ao meu coração que ele vai salvar muitas pessoas que o ser humano rejeita. O Senhor, ele vai chamar para o reino dele muitas pessoas que são, humanamente falando, desprezíveis. E nós precisamos ter bastante cuidado. Por quê, irmã? Porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E nós não podemos querer servirmos de porteiros dos céus, dizendo quem vai e quem não vai. O Senhor vai salvar quem ele quiser. E outra coisa, ele vai salvar muita gente que ninguém escolheria. O Senhor vai pegar pessoas para a salvação que, humanamente falando, são desprezíveis. E o Senhor está dizendo: não coloque empecilhos para aqueles que vão para a glória, porque os céus é de Deus e é Ele quem escolhe quem vai entrar nele. Que possamos tomar esta palavra como um alerta. Porque o dono dos céus é Deus. Tem muita gente que é religiosa e quer ser dono do céu, quer ser porteiro e porteira, quer ditar quem entra e quem sai. Pois é, das igrejas tem muita gente que acaba sendo expulsa, mas da casa de Deus, dos céus, da morada do Altíssimo, ninguém pode expulsar. Tem muitos religiosos que expulsam as pessoas, como no tempo de Jesus Cristo. Como o próprio Jesus Cristo foi expulso de sinagoga. Como o apóstolo Paulo foi expulso de sinagoga. E nos dias de hoje não é diferente. Tem muita gente que persegue. Tem muita gente que não ama as almas. Tem muita gente que fecha a porta por causa do passado. Ah, porque foi uma pessoa errada no passado. Porque foi uma prostituta. Foi um ladrão. Foi isso, foi aquilo. E Deus está dizendo: a minha casa é para aqueles que estão doentes. O próprio Jesus disse que ele veio para chamar os pecadores e não os justos ao arrependimento. E ele disse mais que os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, ou seja, aqueles que são desprezíveis segundo a humanidade. Aqueles que são desprezíveis segundo os religiosos. Aqui estava havendo um diálogo entre os dois malfeitores. Um se levantou para zombar, para falar contra, e o outro disse que era para o que estava zombando parar. Porque ambos estavam ali, irmãos, pagando pelo ato deles. Mas Jesus estava ali inocente. Ele reconhece Jesus, irmãos, como Messias, como inocente. Ele reconhece Jesus como Rei. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele não destratou aquele homem. Jesus não disse para ele: eu sei quem tu foi, tu já roubou, tu já fez tanta coisa errada, sai daqui. Jesus fez isso? Não. Porque os seres humanos hoje fazem isso, fecha a porta. Ai daqueles que fechem a porta para os escolhidos de Deus. Não se entristeça se tem igrejas fechando portas para você. Deus está dizendo: o céu está com a porta aberta para você e ninguém fecha a porta dos céus. E ai daqueles que se coloquem como porteiro, achando que podem dizer quem vai ser salvo e quem não vai.
Porque quem diz é Jesus. Ai daqueles que queiram servir como empecilho, como impedimento de salvação para os escolhidos do Senhor. Irmãos, quando Deus escolhe, está escolhido. E tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora que é uma escolha de Deus. Você é uma escolha dos céus. Tem gente que não gosta, mas Deus escolheu. Você é uma escolha improvável, mas Deus te escolheu. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui com este homem. Apesar de ser uma escolha desprezível, era uma escolha de Deus para morar na glória. Ele acreditou em Jesus como Messias. Versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele acreditou que Jesus verdadeiramente era um rei. Ele acreditou que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. E Jesus o desprezou pelo seu passado? Não. O que é que está acontecendo com as nossas igrejas? O que é que está acontecendo com muitos cristãos que estão se intitulando mais santo do que os outros por causa do pecado? Porque essa pessoa, antigamente, irmãos, a pessoa falhava, a pessoa errava e vinha para a igreja abraçava e amava, acolhia. E a pessoa pegava o microfone e dava um testemunho: ó, eu era ex isso, ex aquilo, hoje eu tô aqui lavado e remido pelo sangue de Jesus, sou um pastor. Eu era antigamente assim, hoje eu sou aqui uma dirigente de círculo de oração, sou uma missionária. Antigamente a igreja abraçava, acolhia e amava. Mas hoje em dia isso não está acontecendo. As pessoas estão se intitulando mais santa do que as outras. Estão querendo fechar a porta do céu. E Deus está dizendo: a porta do céu ninguém fecha. Quando eu resolvo salvar alguém, o passado dessa pessoa pode até ter sido podre, mas se eu resolver salvar, acabou. O céu é meu. Quem entra, ribianda, racanda, raia, sou eu quem dito. Jesus, irmãos, ele recebeu este homem de braços abertos no paraíso. E eu quero lhe dizer uma coisa: não importa o seu passado, eu não sei se você tem sido perseguido, se você tem sido perseguida, eu não sei se tem alguns porteiros dos céus, alguns fariseus, alguns religiosos que estão querendo fechar a porta para você. Mas Deus está dizendo: você é uma escolha minha e a porta do céu ninguém fecha para você. Declare comigo: ninguém vai fechar a porta dos céus que Deus abriu para mim. Ninguém vai fechar a porta dos céus que Deus abriu para mim. Irmão, sempre vai ter pessoas para perseguir. Sempre vão ter pessoas para se opor. Sempre vão ter olhares tortos. Se a gente ficar buscando uma igreja que não tiver olhares tortos, a gente não vai ficar em lugar nenhum. Nós não vamos servir a Deus. Porque sempre vai ter pessoas que não vão entender. Pessoas que não vão gostar. Mas os céus está dizendo: foque naquele que não faz acepção de pessoas. A prova está aqui, ó. Ambos eram malfeitores, eram ladrões. E Jesus fez o quê? Diz: sai daqui porque você praticou iniquidade, você pecou, você fez aquilo que desagradou o céu a vida toda, agora quer se arrepender no último momento. Foi isso que Jesus fez? Não. Mas muita gente que se titula crente está querendo fazer isso. Não tem mais amor pelas almas. Onde é que está o amor? É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é isso que infelizmente está acontecendo no nosso meio. O amor está se esfriando. E as pessoas, ao invés de abraçarem, de amar, de trazer para perto, elas estão chutando para fora. Elas estão querendo fechar as portas do céu. Elas estão expulsando das suas sinagogas, das suas igrejas. Mas o Senhor está dizendo do céu que eu sou dono e ninguém te expulsa. Aí muita gente se entristece porque está sendo perseguida. Porque está sendo perseguido e Deus está dizendo: minha filha, meu filho, lembre das escrituras, leia lá, que você vai ver quantas vezes Jesus foi perseguido dentro da sinagoga. O apóstolo Paulo e muitos outros. Aí você acha que conosco é diferente, é? As pessoas vão nos perseguir, vão tentar fechar a porta do céu, e é por isso que nós precisamos estar alicerçados. E é por isso que nós não podemos focar nos homens, porque se focar nos homens, cai. Se focar nos homens, desvia. Se focar nos homens, desiste. Se focar nos homens, retrocede.
E o céu está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora: você é muito especial para retroceder. Você tem um valor tão grande, mas irmã, tu não sabe quem eu já fui. Esse homem aqui foi ladrão. Este homem estava morrendo por causa dos seus próprios pecados, segundo as próprias palavras dele. Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ou seja, ele mesmo sabia que ele havia feito o mal, por isso ele estava pagando. Foi alguém que não estava na cruz injustamente. Não era alguém que não tinha feito mal. Não, ele disse que os atos dele mereciam aquilo ali. Ou seja, irmãos, ele sabia que verdadeiramente ele estava pagando pelo que ele havia feito. Só que aqui nós vemos de maneira muito clara Jesus tendo misericórdia desse homem. Porque a Bíblia diz, irmãos, aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. E as pessoas estão esquecendo disso. Tem muita gente olhando para pecadores como se fossem leprosos. Tem muita gente achando que não tem mais pecado, porque eu levantei minha mão para Jesus, agora eu sou santa, sou santo. Não. Você busca a santificação todos os dias, sem a qual ninguém verá Deus. Mas você não é melhor que ninguém. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Já pecou aí, já mentiu. Nós todos temos pecado e precisamos ter cuidado. Como está sendo o nosso cuidado com as almas? Como é que nós estamos olhando para aqueles a quem Jesus comprou a preço de sangue? E outra coisa, viu? Se perseguirem a um pequenino, se perseguirem alguém que tem o valor para os céus, que é uma escolhida, está pegando guerra com Deus. Porque tem muita gente, irmãos, que está lutando contra pessoas de Deus e vai pagar um alto preço. Você lembra do que Gamaliel, ele falou quando os apóstolos foram presos? Se essa obra é de Deus, cuidado, para que vocês não sejam pegos lutando contra Deus. Tem muita gente, irmãos, que está se levantando contra homem e mulher de Deus, como muitos se levantaram contra os apóstolos. Só que se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você pode ter tido o passado que for. Mas se você se arrependeu e você deixou o pecado, você alcançou misericórdia e aceitou Jesus, pois é, você tem um advogado. Você tem um dono. E o Senhor disse para você: eu escolhi buscar e salvar o perdido como você. E quando eu buscar e salvar perdida que está lá fora, não esqueça do seu passado. Não esqueça do que o Senhor já fez por você. Muitas vezes, irmãos, eu olho para minhas tatuagens, quando eu lembro, porque na verdade eu nem lembro muito, mas tem momentos que a gente acaba vendo. E eu me arrependo tanto. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito. Porque eu fiz isso quando eu não servia ao Senhor. Mas logo quando eu aceitei Jesus, me reconciliei, na verdade, há anos atrás, eu lembro que eu tinha um desejo. Se eu pudesse, arrancava isso. Mas, infelizmente, não tem como. E se eu for pagar para tirar laser, é caríssimo. E não sai, fica cheio de mancha. O corpo vai ficar todo manchado. Então não adianta, já que não vai sair por inteiro, só na glória. Porque esse corpo aqui fica, mas na glória não tem tatuagem não, graças a Deus. Eu me arrependo. Mas foi algo que eu fiz no meu passado. E aí Jesus disse pra mim: é sua cama. É pra você não esquecer de onde tirei você. É pra você não se achar mais santa. Você sabia que a gente precisa tomar cuidado? Porque senão a gente acaba esquecendo do nosso passado, irmãos. E aí nós buscamos tanto, oramos tanto. O Senhor começa a nos usar pela misericórdia e a gente começa a pensar que a gente é melhor do que os outros e esquece do passado. Quantas pessoas esqueceram do seu passado? Quantas pessoas são hipócritas? Fizeram tantas coisas no passado e ficam perseguindo pessoas que pecaram, como se não tivesse para estas pessoas perdão como teve para ele, para ela que já pecou no passado, que já errou e foi alcançado pela graça, pela misericórdia, mas não quer que Deus haja com a mesma graça com outras pessoas. Tem gente que é assim, irmãos, é porteiro do céu. Quer ficar lá dizendo quem vai entrar e quem não vai, esquecendo do pecado, esquecendo do que já fez e de quem já foi. Que possamos lembrar da misericórdia do Senhor para conosco,
da graça dele para com a nossa vida e lembrarmos que o Senhor escolhe gente que ninguém escolheria mesmo, que o céu é dele, ele é o dono, é ele quem dita quem entra na casa dele. É ele quem diz quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E nesse final dos tempos, o Senhor vai surpreender muita gente com as pessoas que ele vai salvar. Ele vai salvar muita gente que, humanamente falando, é desprezível. Ricandoramante de rasto. E nós precisamos ter cuidado com essas almas, para que o preço não seja alto a ser pago. Porque as almas que o Senhor vai trazer são dele. E a igreja precisa cuidar mais das almas. Declare comigo: eu vou cuidar das almas que o Senhor colocar na minha vida e no meu caminho. Eu vou cuidar das almas que o Senhor colocar na minha vida e no meu caminho. Você vai ver aqui, versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava abrindo a porta da casa dele para este homem que tinha um passado terrível. E através dessa palavra, Deus está dizendo: eu vou salvar pessoas que têm um passado terrível. Se você tem um filho com um passado terrível, uma filha, um esposo, uma esposa, alguém que você conhece, que você diz: acho que Jesus nunca vai salvar essa pessoa por causa do passado dela. O Senhor está dizendo: você está vendo de maneira errada. Porque eu gosto de pegar quem ninguém escolheria. Se houver um coração contrito, se houver um coração quebrantado, se a pessoa verdadeiramente se arrepender dos seus maus caminhos e não cometer mais os atos, os pecados, o Senhor perdoa. E o Senhor dá uma nova história e leva para morar no céu. No final dos tempos, não se assuste. Muitas pessoas serão salvas, como este malfeitor foi aqui. O Senhor vai escolher muita gente que é rejeitado, que é rejeitada e que o mundo pensa que não pode servir ao Senhor com excelência. Os céus é de Deus e é Ele quem dita quem entra. Ele escolheu este malfeitor. E o Senhor está dizendo: eu escolhi pessoas improváveis. No final dos tempos, você vai se surpreender. Nós vamos nos surpreender com tanto de pessoas que o Senhor vai salvar. Serão pessoas perdidas. Serão pessoas que são, humanamente falando, desprezíveis. Mas os céus está aberto para elas, porque é Deus quem escolhe quem vai morar lá. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus que escolhe de maneira diferente. O Senhor não vê como homem. Aqui este homem para a sociedade era desprezível. Mas o Senhor viu no coração dele, Pai, um arrependimento, uma verdade. O Senhor viu, Pai, que aquele homem te reconheceu como Messias. Ele aceitou o Senhor como um rei. Ele cria que o Senhor vinha no teu reino. E por isso o Senhor levou ele para morar contigo no paraíso. Oh, Pai, quantas pessoas serão salvas. Quantas pessoas que são desprezíveis aos olhos humanos. Ah, Senhor, nos ensina a cuidarmos das almas, a não esquecermos da tua misericórdia para conosco. Porque se estamos aqui não é porque somos bons, não é porque somos mais santas, mais santos, não. É pela tua misericórdia, é pela tua graça, é porque o Senhor resolveu nos amar quando éramos seres humanos desprezíveis. O Senhor nos abraçou, o Senhor cuidou de nós, que possamos, Pai, ter o mesmo cuidado e o mesmo amor com as almas que o Senhor está trazendo agora para o teu aprisco. Muitos e muitas vão voltar, muita gente que é improvável vai passar a te servir no final dos tempos. O Senhor vai abrir um leque para salvação muito grande, e grandes coisas o Senhor vai fazer, rabaiacandarasto, nessa terra, através de pessoas desprezíveis. O Senhor vai usar muita gente que ninguém dá nada para a salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua escolha e nos ensina a amarmos mais e mais as almas. E nós não queremos, Pai, nunca sermos porteiros dos céus, porque ai daqueles que impedem a entrada dos teus escolhidos, ai daqueles que tentam impedir a entrada dos teus escolhidos na glória. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar
Libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Quando Deus escolhe, ninguém pode anular a escolha dele. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: você é uma escolha dos céus. Goste quem gostar, aceite quem aceitar. Foi Deus quem te escolheu. Que possamos ter mais amor, que possamos ter mais empatia com as almas que estão vindo para o aprisco do Senhor. Que possamos ser pessoas que abraçam, que amam e que não julgam. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.